Então, eu peguei a apostila 1 dela e fiz um pequeno resumo, tá? Como é que eu fiz? Né? A primeira apostila dela fala de receita total, custo total e lucro total. Então, tem algumas definições que a gente precisa saber. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, porque eu não estou muito habituado com essa nomenclatura de receita, produto vezes preço, entendeu? Preço vezes a quantidade de produtos, tá? Então, a receita total, seja X a quantidade vendida de um produto, chamamos a função receita total, o produto de X pelo preço de venda. Então, o X é a quantidade, né? Quantidade. E o P é o preço. É o básico, né? Se eu vendo a R$ 100 e vendi 10, ganhei R$ 1.000. Então, isso é a receita total, o R de X, o P é a quantidade e o X o preço. Depois ela definiu o custo total. O que é o custo? Então, sempre que eu tenho alguma empresa, alguma coisa, eu tenho um custo que é variável e tenho um custo que é fixo. O que é fixo? Só aquela, você pode imaginar, no seu orçamento, você tem custos que são fixos. Então, o seu telefone, que você paga todo mês, luz, água, isso é fixo, né? E existem os custos variáveis. Eu comprei uma coisa, eu saí para jantar. Isso entra no meu orçamento como custo variável. Eu comprei um carro novo, estou pagando as prestações. A princípio ele é variável, ele se torna fixo depois, mas então custo fixo é aquele que você todo mês você paga e o custo variável é o que eventualmente aparece. Então o custo né, o custo variável mais o custo fixo, né, o custo total do produto, né? C de X é o custo total, CF custo fixo, CV custo variável. Né? Eu posso comparar, é uma função do primeiro grau, né? Eu tenho o custo fixo é um valor fixo, né? O custo variável é em função de alguma coisa, né? Então eu posso olhar como uma função do primeiro grau, y igual a x mais b, né? Porque o custo variável depende do meu produto e o custo fixo é uma despesa fixa, né? Ou seja, o que é o custo? É aquela formulinha, o preço vezes a quantidade mais o valor, mais um outro valor, né? P é o preço, X é a quantidade, que aí eu determino certinho. Lucro total. Lucro total é definido entre a diferença da receita e o custo. O que é isso? Eu tenho, né, uma receita. Por exemplo, eu vou produzir hambúrgueres. Eu vendo um hambúrguer a R$ 10. Então eu sei que se eu vender 10 hambúrgueres, eu vou ganhar R$ 100. Isso aqui é o meu lucro total. Agora, quanto é que eu gastei para fazer esses 10 hambúrgueres? Isso é que é o custo, né? Ou seja, o meu lucro é a diferença de tudo que eu faturei, né, que é o menos quem? O meu custo. Quanto eu custei, quanto me custou produzir aquilo. Então, por exemplo aqui, 10 hambúrgueres. Vamos dizer que o hambúrguer esteja R$ 20. Deixa eu permitir aqui alguém, a Larissa. Tá aqui, né? Vamos dizer que cada hambúrguer custa R$ 20. Se eu vendi 10, eu ganhei R$ 200. Mas cada hambúrguer eu gasto R$ 5 para produzir o hambúrguer, né? R$ 5. Vezes 10, 50.
Ah, então eu ganhei 200, mas eu gastei 50. Então, na verdade, o meu lucro final, ou seja, o meu lucro real é R$ 150. Ou seja, é tudo que eu ganhei menos a minha despesa, tá? Então, lucro total, receita total, custo total, né? Se a minha receita é maior do que o custo, eu tenho lucro. Se, se é o contrário, na verdade eu não tenho lucro negativo, né? Eu posso chamar isso aqui prejuízo, né? Se eu vender 3 hambúrgueres, eu ganhei R$ 30, mas gastei 50, ou seja, tive um prejuízo de R$ 20. Ou seja, a minha venda não cobriu nem os custos, né? Tá. Aí eu peguei esse exemplo aqui, né? Numa empresa, o custo fixo mensal de fabricação de um produto é R$ 600. O custo variável por unidade é R$ 20.000. Sendo X a quantidade de produtos em unidade, eu sei que esse produto ele é vendido a R$ 35.000. Né? Podia botar R$ 35, né? Então, custo total é o custo fixo mais o custo variável. Aqui, quem é o custo fixo? Ó, tá aqui, 600. Custo variável é 20.000 vezes a quantidade. Tá aqui. Então, o meu custo total é esse aqui. Receita total. A receita é o preço vezes a quantidade. Qual é o preço do produto? 35.000 vezes a quantidade que eu produzi. Então, ele me dá a letra C, ele quer saber o lucro. O que é o lucro? É o meu RX menos C de X. Ou seja, é a minha receita total menos o meu custo total. A minha receita total, ó, 35.000x, menos meu custo total, 600.000, mas lembre-se, né, o sinal de menos, ó, troca todo o sinal, então vai ficar 35.000 menos 600.000 menos 20.000x. 35.000 menos 20.000x, 15.000x, menos 600 menos 600. Então, esse aqui é o meu lucro, né? Ó, tá vendo? Isso aqui é o custo. Isso aqui é a receita. Então, isso aqui só vale a pena, né, se isso aqui for maior que isso aqui, né? Se o valor da receita for maior do que o do custo. Aí ele manda analisar o valor do lucro total para x igual a 90. Que vem aqui, ó, lucro total é essa função. Então, 1.500, 15.000x menos 600.000, ele quer o de 90. O que ele está dizendo? Onde tem x eu coloco 90. 15.000 vezes 90 dá 1.350.000. Menos 600.000, 750.000. Esse foi o lucro quando ele vende 90 unidades. Qual o lucro ou prejuízo se forem vendidas 20 unidades? Ó, 20 unidades vai dar 20 vezes 1.500, 300.000, menos 600.000, menos 300.000. Ou seja, prejuízo, né? Ou seja, não cobrir. Se ele vender 20 unidades, não vale a pena. É o que toda empresa faz. Você tem que projetar uma venda que seja superior, ao seu custo, senão não vale a pena, né? Você gasta R$ 20 para fazer um bolo, aí vende por 15, qual é a vantagem? Né? Nenhuma. E quantas unidades deverão ser fabricadas, né, vendidas para se obter o lucro de 150.000? Então ele está dizendo o seguinte, ó, o lucro tem que ser 150, mas eu tenho a fórmula, né? 1.500, 15.000x menos 600.000 igual a 150.000. 15.000x menos 600.000 vai para lá, fica mais 600.000. Então, 15.000x é igual a 750.000. 750.000 eu posso cortar os zeros, né? 750 por 15, 50. Então, para eu ter um lucro de 150.000
dólares, né, que está em dólar, eu preciso vender 50 unidades. Né? Não sei qual é o produto, mas é um produto que tem um valor agregado muito alto. Né? Cada unidade custa 35 mil. Então, então tem um valor agregado alto. Né? Eu vi na folha dela, tá bem explicadinho. Eu depois vou fazer um resumo, um resumão. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, agora, ó, suponha que um fabricante de calculadoras tenha uma função custo total. Então, meu C de X é 17x mais 3.400. E uma função receita igual a 34x. Letra A. Qual a equação do lucro total? Eu tenho que lembrar. Lucro é o quê? Receita menos custo. Então, o lucro é igual. Quem é a receita? 34x 34x menos 17x mais 3.400. Né? Esse sinal vai trocar o sinal de todo mundo, né? O lucro é 34x menos 17x menos 3.400. O lucro, 34 menos 17, 17x menos 3.400. Essa é a minha função lucro, letra A. A letra B, qual é o lucro se eu vender 300 unidades? Então, é o L de 300. Então, vai ficar 17 vezes 300 menos 3.400. L de 300. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 2, 5. 5.100 menos 3.400. Então, o lucro na venda de 300 calculadoras dá 1.700. Aqui está em reais, não está, é 1.700 unidades monetárias, né? Isso aqui já é bem mais próximo da realidade, né? Você tem uma produção razoável para ter lucro, né? Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Até aqui está dando para entender? Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão ela é completa, né? Então, um fabricante de aparelhos de TV a cabo tem custo fixo, né? Ó, custo fixo, $9.800. Custo fixo, $9.800. E custo variável, $65 por unidade. Né? Então, quem é minha função receita? Né? C de X é igual. Vou fazer aqui, letra A. Quem é minha função receita? C de X, né? É igual ao custo fixo mais o custo variável. Tá? Então, dá 9.800 mais... Ah, mas o custo variável é $65 por unidade. Então, é 605x, né? Que é a quantidade, vai depender da quantidade de produtos, que é o X. Né? Lembra que a gente falou lá, né? Isso aqui é a variável dependente, ou seja, esse valor depende da quantidade de X. Letra B, função custo total. Né? Meu custo total é o quê? É produto, né? O valor do produto vezes X. Qual é o valor do produto? Ó, ele vende, o valor de venda é $100.
Então, o meu R de X é 100x. É 100x. Letra C. Tá vendo que a gente está usando só a teoria para montar cada uma das. A letra C é o lucro total. Então, o lucro total é sempre quem? R de X menos C de X. É a receita menos o custo. Quem é a receita? 100x menos 9.800 mais 65x. Então, L de x é igual a 100x menos 9.800 menos 65x. Então, o lucro é 100 menos 65, 35x, menos 9.800. Essa é a minha função lucro, lucro total. Aí depois, não, tranquilo, vou fazer aqui num cantinho. Eu tinha que ter deixado eu acabei não deixando uma folha aqui, mas tudo bem. Letra D. Ele quer lucro total quando X é igual a 400. Ou seja, então meu lucro total é igual a 35x menos 9.800. Então, o meu lucro é 35 vezes 400 menos 9.800. Então, o meu lucro é 35 vezes 400. Eu posso botar 4 vezes 35, né? Dá 70, 140 com dois zeros. Então, 14.000 menos 9.800. Então, o meu lucro é 14.000 menos 9.800, $4.200. Esse é o meu lucro. Esse é o meu lucro total. Né? Então, quando forem produzidas 4.200 unidades, né? 450 unidades, aqui ele pediu 400, né? Tá, isso mesmo. Tá, 400. Se fosse, então 400, você quando produzir 400 unidades, ele vai ter um lucro de $4.200. Até aqui tranquilo? Aí a letra E. O lucro total quando forem produzidas 250 unidades. É a mesma coisa, né? Ó, letra E. O lucro de 250 de 250 vai ser 35 vezes 250 menos 9.800. Então, o L de 250, 35 vezes 250 dá 8.750. 8.750 menos 9.800. Então, na verdade, o lucro de 250 não é lucro, né? É prejuízo. Isso aqui vai dar menos 1.050. Ou seja, prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Ou seja, ele precisa. Se eu quiser saber, qual é o meu limite entre o lucro e o prejuízo? Eu tenho lucro igual a zero, né? Se eu tenho lucro igual a zero, eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Então, se eu fizer o lucro igual a zero, eu consigo calcular a quantidade de, de produtos que eu preciso ter para obter lucro, né? Vou apagar aqui a letra A. Vou apagar aqui a letra A para que vocês. Vou fazer aqui um E
linha, ou seja, uma continuação da E, né? Que não tem aqui, né? Não tem aqui. Então, se eu quiser, qual é o limite? Onde é que o meu lucro é zero? Então, eu tenho que fazer L de x igual a zero, ou seja, 35x menos 9.800 igual a zero. Ou seja, x é igual a 9.800 dividido por 35. E para a gente não perder tempo, eu vou usar a calculadora aqui, tá? Então vamos lá. 9.800 dividido por 35. Isso aqui dá 280. Ou seja, se ele não vender 280, é prejuízo na certa. Então, se eu quiser saber o limite, né? Aonde é que eu tenho lucro ou tenho prejuízo, basta eu igualar o lucro a zero, né? Ninguém quer ter lucro zero. Então você sabe, né? O limite matemático é 280. Mas não adianta, se ele vender 281, o lucro é irrisório, né? Então, letra F. Isso aqui foi só um adendo, tá? Quantas unidades são fabricadas para se ter um lucro de $7.700? Então, o que ele está dizendo aqui é que o lucro tem que ser $7.700. Ele quer saber qual a quantidade que ele precisa produzir para que isso ocorra. Então, 35x menos 9.800 é igual a 7.700. 35x é igual a 7.700 mais, né, passou para lá, 9.800. 35x é igual a 17.815.500. Então, x é igual a 17.500 sobre 35. Então, x é igual, fazendo a conta aqui, 35 vai dar 5, né? 5 vezes 5, 25, 15, 17. Tá, então dá 500. Então, para que meu lucro seja $7.700, eu preciso produzir 4.200. Né? Ou seja, eu preciso produzir 500. Tá? Viu? Ó, isso aqui é o meu limite mínimo, né? Com isso aqui, o meu L de x é zero, que é o limite. E se eu quiser ter um lucro desse aqui, 500. Ou seja, quanto mais eu produzo, eu consigo. Ah, eu quero ter um lucro de 10.000. É só você igualar que as coisas funcionam. Tá? Agora a gente passou para o ponto de nivelamento ou equilíbrio. Então, dadas duas funções, dizemos que o ponto de nivelamento entre elas são os valores do momento em que o lucro é nulo. Podemos achar esses pontos de nivelamento, né, chamar de pontos críticos. Os pontos onde os gráficos das funções se interceptam são os pontos críticos ou nivelamento. Ou seja, isso aqui que a gente fez, né? Nesse caso anterior, o ponto de nivelamento seria 280 unidades. Entendeu? Na verdade, fazer igual a zero é achar o ponto de nivelamento. Né? Então, podemos achar o ponto de nivelamento ou break-even points. Vocês que são administradores têm que gravar esse ponto, esse nome, porque ninguém vai botar esse nome aqui. O ponto onde as duas funções se igualam, ou seja, o meu R de x tem que ser igual ao meu C de x. E né, se a gente voltar lá atrás, quem é o meu lucro? No R de x menos C de x? Então, se eu pegar, ou seja, o meu lucro é igual a Rx menos C de x. Horrível. Ou seja, eu tenho que fazer o lucro igual a zero. Então, R de x menos C de x tem que ser igual a zero. Passando o C de x para lá. Se a gente perceber, isso aqui é uma função, isso aqui é outra função. Ou seja, eu cheguei a dar isso para vocês. Quando é que eu sei
o ponto de encontro de duas funções. Basta eu igualar. Então é o que ela está fazendo aqui. Se eu igualar o meu R de x com o meu C de x, tem que dar o meu ponto de nivelamento. Tá? Haverá prejuízo do fabricante. Está vendo aqui? Ó? Observe que as quantidades menores que a quantidade relativa ao ponto de nivelamento, haverá prejuízo. A gente calculou lá, 280. Se produzir menos, vai dar prejuízo. E se for superior, né, tem que ser. Ou seja, isso aqui tem que ser maior, lembra, né? Que a gente falou lá no início. A minha receita tem que ser maior do que o custo. Quando eu faço o lucro igual a zero, eu estou dizendo, eu estou descobrindo um lugar onde a receita e o custo são iguais. No fundo é isso, tá? Aí você tem as duas funções, R de x e C de x. Vou voltar aqui. Cadê? Ou seja, aqui a gente teria que fazer o quê? Cadê? Aqui. A gente ia ter que fazer. É que eu apaguei a A, né? Se eu fizer. Cadê aqui? Peraí. Se eu fizer as funções, se eu igualar, vai ter que dar 280. Né? Se eu fizer 100x igual a 65x mais 9.800, né, que é o C de x, vai ficar 35x igual a 9.800, ó. X igual a 280. Ou seja, igualar a zero é a mesma coisa que igualar as duas funções aqui. Igualar a zero é a mesma coisa, se equivale a isso. Aqui, traçando o gráfico, né, o ponto crítico está aqui. Se fosse aquela aqui, seria o meu 280. Né? O meu 280 está aqui. Aqui é receita e custo. Ó. Eu tenho a receita e o custo. Né? A receita sempre parte do zero, né? E o custo parte do fixo. É como se eu tivesse uma função. Vamos fazer aqui, ó. O meu R de x é um 3x, sei lá, para fazer com número pequeno. E o meu R de x vai ser 8 mais 6 mais, sei lá, 2x. Se eu quiser saber onde elas se encontram, mais 3, não, mais 3x. Deixa eu melhorar aqui. Vai dar 8 mais 2x. Isso assim mesmo. Então, 3x tem que ser igual a 8 mais 2x. 3x menos 2x igual a 8. X igual a 8. Então, essas duas funções, se eu fosse fazer o gráfico delas, essa começa do 8. Tá vendo aqui? Então, uma vai fazer assim e a outra vai fazer assim. E aqui vai ser o ponto de encontro. Então, na verdade, o que você está fazendo é igualar duas funções, como a gente fez lá em Fundamentos, em Matemática Aplicada 1, quando a gente estudou a função do primeiro grau. Aí aqui ele vem, né, explicando como é que você lê o gráfico. Ó, isso aqui é o custo e aqui é a quantidade. Né? Não viu? A gente não achou 280? Ó, isso aqui é a quantidade produzida. Então eu consigo fazer receita e custo nesse eixo e quantidades aqui embaixo. O custo... Oi, pode tranquilo, sem problema. Tá vendo? Ele pega no mesmo eixo e faz todas as funções. Ó, receita, custo fixo, né? Custo variável, custo fixo mais variável e custo fixo. Então, esse gráfico, a intenção é mostrar a vocês como é que é lido o gráfico.